Outra pergunta muito comum nos comentários é quais são os principais ativos utilizados por mim ou pela Gláucia aqui na Espaço Du. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, antes de mais nada, agradecer por esses comentários, as curtidas, os compartilhamentos, o número de inscritos que não para de crescer, mostrar para vocês o quanto eles acabam fazendo o que estão fazendo agora, norteando por que caminhos a gente deve trilhar para sempre estar falando de estética facial, corporal e de inovações tecnológicas no mundo da cosmetologia e que são extremamente importantes para profissionais de saúde que se envolvem com estética e para todo e qualquer futuro paciente que somos potencialmente da estética, já que beleza é uma busca universal. Responder essa pergunta é muito difícil, já que a quantidade de ativos é extremamente grande e a indústria farmacêutica ela não para de a cada dia implementar, incrementar e desenvolver ativos novos. Mas vamos tentar organizar o nosso raciocínio e aí eu espero verdadeiramente plantar na cabecinha de vocês uma semente bacana para que a gente colha boas futuras buscas no futuro. Vamos nessa. Vamos conversar um pouquinho sobre os ativos mais importantes em cosmetologia. A gente já conversou em vídeos anteriores, mas um especificamente sobre cosmetologia. 3 são os cuidados indispensáveis com a pele: higiene, hidratação e fotoproteção. E quando a gente diz indispensáveis, portanto, não há negociação sua nem minha para com essas 3 etapas. A gente não pode se dizer cuidando direitinho da pele se todos os dias, de maneira cotidiana, disciplinada e regular, eu não higienizo, eu não hidrato e eu não fotoprotejo. Mas é claro que a gente não quer parar no que a gente chamaria de cuidados básicos. A gente quer avançar para os cuidados avançados da pele. E nesses cuidados avançados, 5 são os pilares relevantes: hidratação profunda, antioxidação, renovação celular, estímulo do colágeno e fotoproteção. Se nós pegarmos os nossos 3 indispensáveis e nos reconhecermos já bastante disciplinados em relação a eles, a gente vai entender que a hidratação e a fotoproteção elas já estão cumpridas aqui. Então o que fica faltando é a gente se ater à antioxidação, à renovação celular e ao estímulo do colágeno. Vamos então tentar bater um papo sobre todas essas possibilidades. Primeiro, higiene. A higiene pode ser superficial, aquela que a gente faz enquanto toma banho lá no box, enquanto toma banho na banheira, enquanto a gente lava o rosto na pia do banheiro. Mas ela pode também ser um pouco mais profunda, especialmente no caso das mulheres, quando usam demaquilantes, por exemplo. Pacientes que tendem a ter uma pele mais acneica, mais oleosa e sentem a necessidade, por exemplo, de tônicos adstringentes. Enfim, todas as vezes em que a higiene ela precisa se voltar a remover resíduos mais densos, mais robustos, aí a gente realmente não pode se limitar única e exclusivamente à água do banho ou à água da pia. Mas nesse momento, eu já gostaria de chamar a sua atenção que para a fase da higienização profunda da pele, já fosse importante um profissional de saúde que se envolva com cosmetologia, com cosmetria e que te norteasse nesse processo. São inúmeras as apresentações comerciais e fica realmente muito complicado ou é muito fácil a gente comprar um catatal de coisas e ter no banheiro quase sempre dinheiro pra caramba sob as prateleiras de produtos que não necessariamente tenham sido os melhores para a tua pele, embora sejam de excelentes marcas,
ou em muitas das vezes não sejam redundantes em relação aos seus princípios ativos e às suas finalidades. Segundo ponto importante, portanto, seria a hidratação. E aí, coisas relevantes que a gente precisa conhecer sobre hidratação. Os hidratantes, eles basicamente se dividem em dois grandes grupos. Hidratantes que são umectantes, portanto, eles agem como uma espécie de uma esponja. Eles absorvem, eles chupam água, eles tornam essa pele mais tumefeita, mais bojudona, mais cheia d'água. Ou hidratantes oclusivos, quase sempre à base de óleos que gerariam uma espécie de uma barreira impermeabilizante que, ainda que parcialmente, promovam ou dificultem uma perda da água da pele para o meio externo. São inúmeros os ativos com vistas à hidratação. Eu gostaria aqui de pontuar alguns que eu considero os mais importantes. Vale dar um Google para conhecer um pouquinho melhor sobre cada um deles. Eu pontuaria então a ureia, a aloe vera, a manteiga de karité, algas marinhas e calêndula. Volto a dizer, isso não é uma verdade absoluta e eu não quero que você se restrinja ao que eu acabei de falar com você. Vale, inclusive, que você converse com o farmacêutico da tua confiança, porque é muito comum a gente prescrever mesclas, melanges com muitos componentes, com muitos ativos, ora muito sedimentados, como um ácido retinóico, por exemplo, ora com nomes comercialmente patenteados, como um BioWhite. E aí, esse tipo de conversa com o farmacêutico, ele te engrandece, porque ele te mostra exatamente por que caminhos trilhar num mundo que, pessoal, não tem fim. Andando para frente, a gente precisa então agora falar sobre antioxidação. E no vídeo específico sobre glicação, a gente comentou sobre esses principais antioxidantes, porque a gente viu o quão importantes eles são para a pele. Os antioxidantes, eles são uma espécie de uma boa vassourinha que tanto varrem os radicais livres que respondem pelo envelhecimento precoce da nossa pele, como eles também varrem as altas taxas de açúcares que, de certa forma, caramelizariam moléculas de colágeno, quebrariam e, obviamente, que comprometeriam a nossa firmeza. Então, lembrando dos principais grupos dos antioxidantes, a gente tem os flavonoides, os carotenoides, as catequinas e os polifenóis. De novo, pessoal, vale um Google nesses 4 grupos, porque vale a gente conhecer que fontes nutricionais, que fontes alimentares são ricas em antioxidantes desses 4 principais grupos. Existe uma série de alimentos dos quais você já gosta, dos quais já faz parte da tua dieta e só valeria a pena agora você incrementar, você colocar mais nas tuas 5 a 6 refeições diárias, ou um alerta para quem não as tem como bem inseridas nessas 5 ou 6 refeições, fazê-lo. Procurar reeducar, e aí a ajuda de um nutricionista seria extremamente relevante. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção da vitamina C e da vitamina E, também extremamente relevantes na antioxidação. As astaxantinas, que diferente dos outros carotenoides, não se convertem em vitamina A e parecem ter um efeito 10 vezes maior do que os demais antioxidantes do grupo dos carotenoides. E por último e não menos importante, o hidroxitirosol, advindo das folhas de oliveira. E esse é o princípio ativo contido naquela apresentação comercial chamada de Oliolá, que uma vez consumido diariamente em doses que
ficam em torno dos 300 miligramas por dia, se prestam como um excelente antioxidante, um excelente sinérgico no approach clareador de manchas. Então também é um nomezinho legal para estar permeando aí as tuas principais prescrições. No que diz respeito à renovação celular, eu diria que muitas são as estratégias, os ativos, mas ainda os mais sedimentados são os nossos dois conhecidos e queridinhos, o ácido retinóico e o ácido glicólico, tanto em concentrações um pouco mais seguras para uso domiciliar e continuado. Lembrando, o ácido retinóico de 0,025 até 0,1% e o ácido glicólico de 5 a 10%, até concentrações um pouco mais robustas, utilizadas pelo profissional de saúde em clínicas, consultórios, centros, cabines de estética. Próximo pilar seria o estímulo do colágeno. E aí, apesar de toda a polêmica se suplementar colágeno fosse válida, revisões sistemáticas de estudos científicos antes feitos têm mostrado sim o valor direto e indireto na suplementação de colágenos hidrolisados em doses iguais ou maiores que 7,5 gramas por porção, desde que seu uso fosse disciplinado, regular. Há um incremento, sim, em termos de colágeno, mas há também um incremento na hidratação da pele. Então, eu penso que se para o teu caso não existem efeitos deletérios, eu suplementaria. Mas não vale pensar na suplementação entendendo que isso é única e exclusivamente o que mais estimula colágeno. Para que a gente estimulasse colágeno, um grupinho de ativos deveria fazer parte da nossa vida, quer fosse através dos nutracêuticos ou nutricosméticos, quer fosse através dos dermocosméticos. E aí esse grupo incluiria a ingesta correta de proteínas na tua alimentação, quer fossem elas animais ou de origem vegetal. Isso é um papo para você ter com um nutricionista diante das tuas crenças e dos teus valores. Vitamina C, desde que fossem consumidas em doses de 1.000 miligramas por dia e sob a forma lipossomal. Os próprios antioxidantes sobre os quais nós acabamos de conversar, o ácido hialurônico, o enxofre orgânico, conhecido pela farmácia como MSM, por isso que eu acho que a conversa com eles é inevitável, a biotina, o picolinato de zinco e o silício orgânico. Seja por via oral, seja por via tópica, esses ativos precisam fazer parte das prescrições dos teus pacientes. Então, volto a dizer, se você tem 1, 2, 3 farmácias de manipulação da sua confiança, bate uma bola com o farmacêutico responsável. Que tipo de apresentações são as mais viáveis? Juntar esses ativos para uso tópico, juntar esses ativos para via oral, é possível, é viável, é estável quimicamente? Isso tudo ele vai te trazer. E para a gente fechar, a fotoproteção, que a gente tem vídeos específicos no canal. Acho que a importância inerente à fotoproteção já é mais do que sabida, mas vale sempre a gente reforçar, porque ainda há quem não se sinta sensibilizado, conscientizado sobre a função dos fotoprotetores, mas nesse caso, em termos de rejuvenescimento, reforçar a ideia que além do fator de proteção solar precisar ser igual ou maior que 50 para uma qualidade, para uma quantidade e qualidade de fotoproteção maior, também serem ricos em proteção física, por conta de todas as fontes luminosas, que não necessariamente apenas o sol, e que também nos gerariam discromias, manchas, e também seriam responsáveis a longo prazo pelo nosso fotodano, pela nossa dermatoeliose. Então,
filtros que tenham proteção física. No caso das mulheres fica bem mais fácil, porque culturalmente entra aí a base. No caso dos homens, culturalmente isso ainda é muito complicado, muito delicado ou não aceito, mas sempre que possível, minimamente FPS iguais ou maiores que 50. Pessoal, como vocês viram, é muito denso. Mesmo que eu tente resumir, tem muita coisa, tem muitos ativos e a gente não falou, sei lá, de 1/100º do que é possível, uma vez que esse assunto ele não tem fim. Então, longe de mim estar nesse vídeo colocando verdades absolutas em relação àqueles 5 pilares: hidratação profunda, antioxidação, renovação celular, estímulo do colágeno e fotoproteção. Mas tenham esses 5 pilares como norteadores da tua conduta rejuvenescedora, seja através de nutracêuticos ou nutricosméticos e dermocosméticos. E tentem entregar para o teu paciente, para o teu cliente, o máximo desses efeitos, dessas ações reunidas num approach anti-aging mais completo. Beijo e até a próxima!